É com muita alegria que nesta manhã nós cumprimentamos a todos os queridos e amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Nós estamos neste domingo para estudar mais uma lição abençoada, a lição de número 4, que eu tenho certeza que será uma bênção na vida de todos os queridos e amados irmãos. Oremos ao Senhor neste momento. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus em cuja presença nos encontramos nesta manhã, que a Tua graça venha nos envolver de uma maneira toda especial. Senhor, estamos reunidos para aprender a Tua palavra. Meu Deus querido, que a Tua serva seja usada com autoridade nesta manhã. Usa a professora deste dia, Senhor, dando a ela graça, sabedoria, desembaraço, unção do Teu Espírito, para que o Teu povo, Senhor, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Amém. Vamos louvar o Senhor, o hino 107 da nossa harpa cristã, para a glória e louvor do nome de Jesus. Firme nas promessas. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas em que não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo em que batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus,
Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. O saúde da paz. Senhor, você que está no seu lar nesse momento, nesse domingo pela manhã, para ouvir a grande e poderosa escola dominical. Hoje, lição 4, 25 de abril de 2021. O tema desta lição, dons de poder. O objetivo geral diz assim: examinar os dons de poder. Objetivo específico: definir o que significa o dom da fé. Evidenciar biblicamente os dons de curar. E discorrer a respeito do dom de maravilha. A professora Silvana vai estar ministrando nessa maravilhosa aula. Vamos se colocar de pé, você que está na sua casa também. Vamos estar ali orando, intercedendo um pelo outro. Amado soberano Deus, nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua presença nessa manhã. Ó Deus, visita cada irmão que está no seu lar agora, meu Deus, para participar, Senhor, dessa aula maravilhosa a qual a tua filha vai ministrar, vai dar essa aula, Senhor, com a eficácia e com a excelência. Usa mais uma vez a tua serva, Jesus. Abençoa cada um que está na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Professora Silvana, para ministrar a aula do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos a esta manhã de domingo maravilhosa na presença do Senhor, onde nós vamos aprender mais um pouco desta palavra. E a nossa lição de hoje, já foi dito, é sobre dons de poder. Nós vamos aprender juntamente a respeito desta palavra. Podemos assentar? Aqueles que estão aqui, envolvidos neste trabalho para chegar até você nesta manhã, esta lição maravilhosa, onde nós estamos aprendendo sobre os dons do Espírito Santo, e coube a mim os dons de poder. Nós já vimos os dons de revelações, no domingo passado. Foi uma bênção. Deus usou assim o presbítero irmão Hélio de uma forma assim maravilhosa. Ele tem toda aquela calma dele, para nos ensinar, e a gente aprende ouvindo ele falar. Foi uma experiência gloriosa no domingo passado pela manhã. Então nós temos o nosso texto áureo, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, nos versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo instruindo os nossos irmãos em Corinto, para eles não se firmarem em sabedoria humana. Quando nós pensamos em sabedoria humana, a gente já vê um fundamento fraco. Um fundamento sem poder. Sem unção do Espírito Santo. Quantas vezes a gente vê homens, mulheres, subirem no púlpito, falar deles mesmos, da sabedoria deles. Quantas vezes já ouvimos palavras tão difíceis de entender, porque a igreja ela é mista, tem pessoas que
entendem, que sabem, que conhecem as mais variadas palavras, mas também tem aquele irmão simples que mal, às vezes nem sabe ler e que precisa também entender a palavra. E quando tem a unção do Espírito Santo, todos entendem. Chega ao coração de todos. E Paulo estava dizendo, olha, o meu evangelho não é só de palavras. Tem manifestação do poder de Deus. Tem ação do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. A igreja não foi construída em cima de um firmamento sem estrutura nenhuma. Nós crescemos, nós acreditamos, nós cremos e temos as verdades bíblicas como fundamento da nossa fé. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então é uma ação, o dom de poder é uma capacitação. O dom é para todo mundo? Nem todos. Nem todos têm o dom da fé, nem todos têm o dom de curar, né? Nem todos têm a palavra, nem todos. É para alguém que está ali na presença do Senhor, que está buscando. Igual o pastor Osias falou, às vezes é a necessidade, teve a necessidade do culto, e o Senhor usa uma pessoa para abençoar uma pessoa que está ali precisando de uma cura, precisando da ação milagrosa do Senhor naquele momento. Às vezes o vaso não é nem tão santo, né, pastor Osias, mas pela necessidade, Deus usa. Às vezes nunca mais aquela pessoa é usada naquele dom, que ela foi usada naquele dia. Mas o Senhor, Ele faz, porque é uma capacitação, é um instrumento na nossa mão para fazer a obra do Senhor. 1 Coríntios 12 é a nossa leitura bíblica em classe, 12:4, depois do 9 ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É de acordo com a vontade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está na igreja e conhece a necessidade de cada um. Eu posso olhar nos meus olhos humanos e achar que aquela pessoa precisa de alguma coisa, mas o Espírito Santo sabe do que realmente ela precisa. E aí nos usa como instrumento na mão dele. E quando o Espírito Santo age, há mudança, né, pastor Osias? Há mudança de vida, há mudança de situação, as coisas já não mais ficam no natural, entra para o sobrenatural, porque são coisas impossíveis que eu como ser humano, ou você como ser humano, não consegue resolver, mas nós servimos um Deus do impossível e Ele faz. Se você crê, Ele faz. Glória a Deus. Aqui o autor da revista tem um pedacinho aqui que ele deixou para nós professores, dizendo assim: todavia sabemos que o Todo-Poderoso distribui os dons de poder quando os seus servos têm como prioridade servir ao próximo. Sua prioridade tem sido servir a Deus e ao próximo? Então não é para o nosso bem comum, é para o próximo. E quando eu penso no meu próximo, eu estou falando de amor. O amor que é o fundamento de todas as coisas, é o amor. Eu não faço as coisas para o Senhor só para o meu benefício próprio, só para me sentir bem. Não, eu faço porque o meu próximo também precisa. O meu próximo também precisa sentir a ação do Espírito Santo na vida dele.
Às vezes o Espírito Santo usa a irmã Lídia, mas através da alegria dela, da unção na vida dela, me contagia. Me contagia e isso acrescenta a minha fé. A minha fé cresce. Não tem coisa melhor na nossa vida é ver a ação do Senhor no meio da igreja, no meio do seu povo. É ver pessoas que às vezes a gente fala assim, meu Deus. Uma vez eu conversando com a irmã Miriam, eu sempre perguntava para ela, a esposa do pastor, como está a sua mãe antes do Senhor levá-la para o céu? Como está a sua mãe? Ela, irmã Silvana, minha mãe, tá lá do jeitinho dela, tá enferma, tá na cama. Irmãos, mesmo assim, pessoas iam até ela para ela orar e pessoas saíam da casa dela curada. Curada. E ela está enferma numa cama. Mas os dons do Espírito Santo não é para qualquer vaso. O apóstolo Paulo fala assim, é um tesouro para vasos de barro. Vasos de barro. Alguém podia chegar lá assim, nossa, ela orou, a cura aconteceu instantânea. E ela está aqui, inválida, doente em cima de uma cama. Pastor Osias mesmo gosta de falar do pai dele. Tinha o dom de cura, mas o Senhor levou com câncer. Quantos outros com esse dom maravilhoso na sua vida, mas às vezes não é para o seu benefício próprio. É uma ação na vida do seu próximo. E eu vou ser egoísta? Não, Senhor, eu tenho o dom e o Senhor não me cura, então eu não vou orar por ninguém mais. Não. Por isso tem que ser vaso de barro. Vaso de barro. Porque além da glória não ser do vaso, é do dono do vaso. Eu conversando com a irmã Valda, né, irmã Valda? Não pode ser um vaso de ouro, porque o ouro vai brilhar mais e a glória não é para o vaso, é para o Senhor. E eu gosto muito, assim, de vez em quando eu e o José nos pegamos vendo aqueles vídeos daqueles caçadores de tesouros, vocês já viram, com aquela maquininha lá? E eles acham aquelas botijas antigas, velha. E eles pegam, quebram, tem joias preciosas lá dentro. Tem joias preciosas. Então, o vaso tem que ser de barro para ser usado para o Senhor, para a glória ser do Senhor. Aleluia, Deus é maravilhoso e nos escolhe esses vasos de barro frágeis, mas que pode conter um grande tesouro. E o tesouro e esse instrumento que o Espírito Santo dá à igreja, instrumentos de poder, tem que saber usar. São instrumentos de poder, tem que saber usar. Ou você mata, ou você se mata. Não, é instrumentos para dar vida. Bem usado na mão certa, traz vida. A introdução diz assim, o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Então nós já conhecemos, o ministério de Jesus começou aos 30, e quantas coisas o Senhor fez em 3 anos? Praticamente 3,5, né, pastor Osias? Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez. Quantos milagres. E ele disse que nós faríamos obras maiores. Imagine você já parou para pensar? Eu já parei. Da grandeza dos milagres do Senhor, e o Senhor virá para nós, se vocês podem fazer, se vocês crerem, vocês podem fazer obras maiores do que estas. Você já imaginou fazer uma obra maior do que Jesus fez? Para Deus nada é impossível. Quando o instrumento está na mão dele. Coisas grandiosas. Irmãos, não foi só na época de Jesus, como os sensacionistas creem. Não foi só para o crescimento da igreja primitiva. Se nós estamos aqui até hoje, é porque há poder no Evangelho. Enquanto Jesus não voltar, há poder nesse Evangelho maravilhoso para a salvação daquele que crê. E os dons de poder é para isso, não é somente a edificação dos crentes, mas também para que a igreja seja vista pelos incrédulos. E eles venham. Uma passagem maravilhosa em Atos 3,
vou falando assim, vou adiantando algumas coisas, mas não vamos chegar lá. Porque é uma coisa marcante, nós gostamos, é cantado em hinos, Pedro e João na Porta Formosa, o coxo lá, dá-me uma esmola, e ele fala assim, ó, não tenho ouro nem prata. E quantas hoje tem ouro e prata e não ajuda ninguém? Não temos ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, qualquer Jesus não. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. Já pegou ele pela mão e levantou. Irmãos, o poder, esse poder dado ao crente não é só para 4 paredes da igreja. Não é só aqui dentro. Imagina você ir visitar uma pessoa e o Senhor falar na tua mente, ora por ele que eu vou dar cura agora, e você vira para ele e fala assim, vai lá na igreja que o fulano de tal vai pregar e Deus vai te curar. E você está ali com o dom, o Senhor falando para você, ora que eu vou curar agora. Isso é negligência. Você fugir da responsabilidade. Quantas pessoas a gente conversa a respeito do dom e fala, eu não quero dom. Você já ouviu isso? A pessoa ter medo do dom? Eu não quero esse dom. É coisa demais para mim. Aqui o autor faz algumas perguntas. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nenhum desses devia nos afetar, porque os dons não é do ser humano, o dom vem de Deus. E a igreja precisa para a edificação, precisa para a glorificação do Senhor e precisa para a salvação de almas. Eu vou olhar para aquele que está dando mau testemunho? Não, eu vou olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que o outro faz, deixa de fazer, ele vai dar conta. Senão Jesus não tinha dito, né? Naquele dia, muitos chegarão diante de mim. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele ia falar, eu não te conheço. Eu não te conheço. Então, os dons, ainda mais nos nossos dias de hoje, como tem sido necessário, irmãos, esses dons de poder na nossa vida, passando com a pandemia. Quando esse autor escreveu esta revista, foi em 2014. 2014. Quantas outras? 2011, dons de poder. Aí eu estava vendo, o José tem uma coleção lá de revista, e eu fui vendo, 1998, 1985, e ele tem uma coleção lá, e às vezes a gente fala assim, a gente pega a revista e descarta, né, como se fosse, terminou aqui, o caminhão do lixo que não é lixo passa e já leva a revista. Piu, 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 e vai embora. E eu olhando, eu falei assim, Senhor, quantas lições que já foram inspirados por homens de Deus para nos fortalecer, para nos manter nesse poder, para nós buscarmos esse poder no Espírito Santo. O que é poder? O que é poder? Pastor Osias, assim, um professor maravilhoso, ele já manda assim para mim, assim, ó, irmã Silvana, olha que artigo maravilhoso, já mandei. Pastor, ele é o responsável pela EBD, é professor, é teólogo, mas não nos deixa sem uma base ali. Isso é maravilhoso. A palavra poder no grego é dunamis, que significa força, energia, habilidade, poder, mas que normalmente se refere a algum agente de poder ou força capaz de realizar determinado trabalho. Nosso vocábulo dinamite se deriva desse termo grego, e isso ilustra a natureza da palavra. Tal palavra era usada para indicar milagres e maravilhas, isto é, feitos que requerem poder extraordinário e sobre-humano. Aqui aí vai falar que essa palavra foi empregada para indicar o poder de Pedro usou para curar o aleijado. O poder é referido do Espírito Santo, que seria dado aos crentes primitivos no dia de Pentecostes e dado a nós hoje. Da mesma forma. Então, quando fala que poder é uma força, é uma energia, você não vai sentindo já. É como se fosse te dando uma vitamina, né? Poder,
força, energia, habilidade. E quando falou dinamite aqui, eu já imaginei uma explosão. Não é isso? É que muda, irmãos. O dom de poder, ele muda o estado natural das coisas e passa para o sobrenatural. Imagine você ver uma montanha ali, de repente eles colocam dinamite, explode ela desaparece, muda o local, muda o natural das coisas. É assim o poder do Espírito Santo. Ele vem e muda as coisas de lugar. Não pode permanecer como era antes. É uma coisa assim, uma explosão de poder. É uma coisa assim gloriosa. E nós vimos isso de Gênesis a Apocalipse. A história da humanidade sendo mudada, não pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E nós, como seres humanos, a igreja do Senhor não deixou a igreja sem poder. É o poder do Espírito Santo agindo na igreja para o crescimento da obra. Não nos deixou só, como alguns pensam. Não nos deixou só. Não olha para nós como se nós fôssemos fracos. Não tivesse alguém por nós. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. É a nossa força, é a nossa energia. Meu Deus, e é a fé que nos impulsiona a isso. E vamos ver. O dom da fé. O que significa a fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a fé em Deus fundamental às operações divinas entre os homens. Aí vem a definição de fé. De fé, firme fundamento das coisas. Não é uma coisa vaga, é um firme fundamento, tem que estar fundamentada. Das coisas que se esperam. Aí vem a galeria da fé. Vem falando de Abel, vem falando de Enoque, vem falando de Noé, e vai para Abraão. E Abraão é uma parte mais extensiva. Leia lá a galeria da fé, Hebreus 11. Fortalece a gente. Chega num certo versículo que o escritor de Hebreus fala assim, olha, eu vou ficar um tempo aqui gigantesco se eu for citar todos aqueles todos os exemplos de fé que tinha só no Antigo Testamento. Aí ele faz um resumo. Pela fé, aí Gedeão, Jefité, e vai falando. Muitos os profetas, muitos foram cerrados ao meio, tribulações, aflições, açoites, e vai falando. E todos esperando. A fé, todos esperando alguma coisa. Alguns nem alcançaram a promessa de Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas. Onde que as famílias foram benditas em Abraão? Em Jesus. Pela fé ele viu. Ele teve um filho só. Um filho só. Imagine, ele teve 2 filhos, mas a promessa era para Isaque. E pela fé, Abraão saiu da terra de Ur, para uma terra que ele nem sabia onde ficava. É na direção de Deus, é na direção do Senhor, é a confiança. Fé. Quando o pastor Osias conta daquele pastor que estava naquele ônibus, naquela chuva, sem ponte. Né, pastor? Não tem ponte, gente. Não tinha ponte. O ônibus passou, foi do outro lado. Isso é fé. Firme fundamento. Firme fundamento. E nós vemos aqui a fé como dom. E é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. A fé salvífica. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Horton,
Esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. É diferente o dom da fé, é diferente da fé natural. O que é fé natural? Conhecimento produzido pela detida observação da natureza, via de regra, conduz o ser humano a crer na existência de Deus. Então, aquelas pessoas olham a natureza, olham o céu, olham as estrelas. Não, existe um ser supremo que criou todas essas coisas. Existe um Deus. Tanto é que toda pessoa que você conversa, que não é cristão, que não é crente ainda, ele fala em Deus. Ele fala em Deus. Ah, não, porque Deus me abençoa, porque Deus é isso, Deus aquilo outro. Aí você muda a conversa, fala de Jesus para ele. Sabe o que ele vira e fala para você? Ah, eu não discuto religião. Eu não falo sobre religião. Essa fé natural. Ele crê que existe um Deus e tudo, e às vezes até agradece e tudo, mas não tem a fé salvífica. Eu falo assim, é uma fé sem graça, fé natural. Não tem a graça de Deus na fé natural. Não tem graça. A salvífica, proveniente da proclamação do Evangelho, esta fé leva-nos a receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A fé salvadora só nasce no coração humano através da pregação do Evangelho. Então a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Sem mensagem da cruz, não pode haver fé salvadora. Então, essa fé salvadora. Pregar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pregar que o Senhor veio para salvar a humanidade. E não foi isso que você ouviu no dia da sua conversão? Você ouviu alguém falar da mensagem da cruz. E ela entrou no seu coração. Mas ela ainda é diferente do dom da fé. Aspecto do fruto, aqui foi falado. É mais como fidelidade. É uma fé constante, paciente e regular, independente de circunstâncias. Ela nasce com o resultado de um singular relacionamento do crente com a palavra de Deus. Então, assim, para nós buscarmos os dons, primeiramente nós temos que ter um fundamento, que é buscar primeiro o fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo primeiro é o amor. E depois vai. Então você tem que procurar, primeiramente, ter o fruto do Espírito Santo na sua vida, senão... Irmãos, eu fiquei na segunda lição, eu fiquei imaginando assim, sabe? A pessoa fazer algo sem amor. Imagina um casamento onde não tem amor. E isso eu estou falando de amor de marido e mulher. É um desastre. É um desastre. Imagina a pessoa querer exercer os dons espirituais sem amor, sem ter compaixão pelas pessoas. O Senhor Jesus é a própria encarnação do amor. Ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Você consegue imaginar a dimensão? Eu não consigo. Porque você não daria, se você olhar, a irmã Valda tem só a Amanda. É filho único, Deus também só tinha. Você pegar a Amanda, fala assim, eu vou dar a Amanda para morrer lá para aquele pedófilo que está lá na cadeia, na rua tal. A Amanda vai morrer por ele para que ele seja salvo. Você já imaginou a dimensão do amor de Deus? E o Senhor Jesus veio e levou todos esses pecados sobre ele na cruz. Imagina a dor. Imagina a dor. Então, essa fé do dom do Espírito é uma fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade. E vem como dom. O dom da fé diz respeito a uma fé sobrenatural que capacita o crente a crer em Deus para a realização de milagres extraordinários, como a cura de doenças, ressurreição de mortos ou realização de coisas impossíveis pelos meios naturais. O dom da fé é a capacitação sobrenatural do crente para crer e realizar
o impossível no nome do Senhor. Irmãos, olhando assim, o dom da fé, olhando para uma enfermidade que você vê que o ser humano não tem cura. Vamos olhar o Covid-19 que nós estamos passando por ele agora. É uma doença que nem o médico entende. Eu peguei, não aconteceu nada. O outro pegou, não tinha nada e morreu. Tem pessoas que têm diabetes, que têm um monte de doença que pegou e não morreu. E tem aquelas que você não tem um histórico médico, pegou e foi. O médico não entende. Cada um fala coisa. Você já viu os infectologistas falando? Você fica assim, meu Deus. Cada um fala uma coisa. Que eles nem mesmo entendem. Imagina um câncer. A minha mãe assim, ela é uma mulher, assim, ela é reservada em certas coisas. Ela deu um nódulo no seio. Ela não falou para ninguém. E ela veio, cuidou de mim quando eu tive eu creio que foi quando eu tive a Ana Clara. E ela veio no culto na igreja aqui. Eu não sei quem estava pregando, que ela veio. E ela foi, quando chamou aqueles que estavam enfermos, mas ela não contou para nenhum dos filhos que ela estava com nódulo no seio. E que quando ela voltasse, ela teria que fazer algum tratamento. Ela pegou e foi, pela fé, ela foi lá na frente. Irmãos, desapareceu o nódulo no seio dela. Desapareceu. Ela chegou, ela foi fazer os exames novamente, porque a médica queria mandar ela para o tratamento, não tinha mais nada. Ela creu naquela noite que ela ia receber a cura. Qual o vaso que o Senhor estava usando naquele momento lá? Eu não sei, eu nem sei se eu vim com ela no culto no dia. Mas ela foi curada. São coisas assim, coisas no âmbito de impossibilidade. Essa fé, o dom da fé, age assim onde não tem recurso humano. É sobrenatural, não tem recurso humano. Exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Ele tinha promessa. O Senhor falou: você vai tirar esse povo daqui e eu estou junto. Ele creu que o Senhor ia prover em todas as situações. É um dom da fé mesmo. Imagine, você chega, olha para trás, exército vindo, furioso. Olha para frente, mar. Você podia falar assim: gente, um incrédulo, né? Não crê nada. Gente, acabou para nós, esse negócio acabou, né? Igual o ladrão chega para você e fala: perdeu, né? Acabou. Não. Fica quietinho. Olha, vê o que o Senhor vai fazer, olha a maravilha que o Senhor vai fazer. E é assim na nossa vida. Às vezes você olha, não tem solução, fica quietinho. A minha mãe ficou quietinha, só viu a grandeza, o poder de Deus agir na vida dela. E muitas vezes, às vezes por falar demais, a gente perde a bênção. É hora de ficar quieto, calado, esperando e ver a ação do Senhor. E é pela fé. Então, a síntese do tópico 1. O Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando o quê? A edificação da igreja. O que são, agora nós vamos para o tópico 2, que é os dons de curar. O que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho de sua vontade, na sabedoria e no momento certo.
No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve ser a necessidade do evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Então, nós vemos que os dons de cura, este dom é multiforme na sua constituição e na sua operação, é uma sublime mensagem para os enfermos, não importando a sua doença. São dons de manifestação de poder sobrenatural pelo Espírito Santo para a cura de doenças e enfermidades do corpo, da alma e do espírito, para crentes e descrentes. Então não é só para nós, né? É para o descrente também. E como que o descrente precisa ver a atuação do poder de Deus no meio da igreja? Quando eu estava falando agora mesmo ali da cura do coxo, eles foram presos depois disso. Foram presos, mas teve fruto? Teve 5.000 almas. Pedro aproveitou a oportunidade e palavra, evangelho. Às vezes a gente vê a pessoa assim, a pessoa vem na igreja, está morto espiritualmente e só quer a cura. Só quer a cura. Não quer a cura da alma. E o Senhor, e a cura, essa cura que o Senhor dá é completa. O Senhor quer dar a cura completa, não só a cura do corpo. Que adianta eu ter um corpo curado e morar no inferno? O Senhor cura a alma, cura o espírito. O dom de cura, assim, é um poder, dons de cura. Esse dom de cura, aqui fala que ele é no plural, dons de curar. E eu fiquei imaginando, eu falei assim, dons de curar, dons de curar. Esses dias eu vi assim, uma pessoa falando assim, é porque é dons de cura, porque o Senhor pode dar para mim, pode dar para a Lídia, pode dar para a Aline, pode dar para a pastora, dons. Mas não as várias maneiras que pode ser realizado esse dom, pastor? Eu pensei assim, porque não existe assim um lugar específico. É como se falasse assim, só se você estiver de joelho que você vai receber a cura. É só daquele jeito, tem que ter um jeitinho específico. Não, é onde você estiver, é com imposição de mãos, é através da oração. Eu fui imaginando assim, dons de cura. Não tem um jeito certinho de ser feito, de ser realizado. Não. Eu pensei assim, é com imposição de mãos, orando, não depende de estar em certo lugar, é a hora que o Senhor quiser te usar e é ali mesmo. É a distância, né? Às vezes eu estou orando aqui para uma pessoa que está lá do outro lado, está lá no Japão e ela é curada. Quer falar um pouquinho a respeito disso, pastora Zias? Estou indo bem? Então eu imaginei assim, não existe uma fórmula para os dons de cura. Uma forma, é desse jeito. Não, é só na igreja. Vai lá, vai orar para o moribundo morrendo. O Senhor fala para você, ore que eu vou curar agora. Né? Se fosse assim, o Pedro tinha dito para o aleijado, entra na sinagoga, né? Vamos entrar na sinagoga, vamos fazer tudo bonitinho, sentadinho ali. E a gente vê Jesus nas curas realizadas pelo Senhor. Tinha pessoas que iam até ele. Teve curas que ele foi até a pessoa. Tinha pessoas que não tinham fé suficiente e mesmo assim ele curou. Tinha pessoas que foram curadas pela fé dos amigos. Tem que ter fé. Está vendo como a fé é o fundamento? É o firme fundamento? É a fé. É a fé. Se eu não tiver fé, eu não vou ver dom de curas. E no tempo antigo era Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Olha, se vocês andares nos meus caminhos, fazer tudo que me obedecer, fazer tudo certinho, eu não vou permitir que as enfermidades que eu coloquei nos egípcios venham sobre vocês. Eu sou o Senhor que te sara. Né? A concessão desses dons à igreja deve ser a necessidade de o evangelho ser anunciado, eu falei.
Não é para nosso crescimento espiritual, é para a glória de Deus, principalmente, e também para que os descrentes venham até o Senhor. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que aflige a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Lá em Romanos 8, 23. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Então esse corpo aqui está aguardando redenção. Cada dia que eu acordo, eu falo assim, o prazo de validade desse corpo está andando. Está vencendo. É uma dor aqui, uma dor acolá, uma dor quando tinha 20 anos não sentia. Mas esse corpo aqui, ele é corruptível. Então, essa teologia aí que prega que o crente não pode ficar doente, né? O crente não pode ficar doente. Só ler Romanos 8, 23 já vê que é uma teologia falida. Porque o crente pode ficar doente, sim. Senão, imagine um corpo que nunca vai ficar doente. Nossa, já estou no limite ali da hora. Então, nós estamos aguardando, o nosso corpo tem essa necessidade. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade, no mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente e o ser humano pensa que pode superar a Deus. Aqui no finalzinho, quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Não importa, irmãos, se é uma doença, ele curou a febre da sogra de Pedro e curou o quê? Pessoas cegas de nascença, aleijados, paralíticos, pessoas que não tinham condições, a medicina não entendia. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos pagando um médico ali, perdeu tudo que tinha e não encontrou, né? A gente fala aqui da medicina. Às vezes a pessoa gasta tudo que tem e esquece que pela fé, pelo dom da fé, se for da vontade do Senhor, porque é pela vontade dele, nem todos serão curados. Se estiver dentro da vontade do Senhor, vai curar, porque o objetivo é a glorificação do nome dele e o objetivo é salvar vidas. Dom de operação de maravilhas, lá em 1 Coríntios 12, 10. Dons de maravilhas, vamos ver aqui. Deus não faz milagres apenas por fazer. Sempre que ele realiza algo sobrenatural, é extraordinário e tem em mente alguns propósitos, entre os quais podemos citar a glorificação do seu nome. Os milagres narrados na Escritura, tanto no Antigo como em o Novo Testamento, objetivam a glória de Deus. Em nenhum momento encontramos os profetas e apóstolos buscando chamar a atenção para si. A pessoa recebeu o dom de cura, esses 3 dons, e os irmãos andam de mãozinha dada, viu? Dom da fé, dons de curas e dons de maravilhas. Andam de mãozinha dada, sem fé, essas coisas, sem o dom da fé, essas coisas não vão acontecer. Então tem que estar ali juntinho. Então, hoje em dia tem muitas pessoas assim. Às vezes, irmãos, o dom já foi embora, ó, e ele manipula a fé das pessoas. Manipula. Por dinheiro, por ganância. É igual aquela pessoa recebeu o dom de cura, o Senhor usou ele, curou, ele já coloca uma plaquinha, marca o seu horário. Oração tal para a cura. Não, é para a glorificação do nome de Deus, porque o dom não é nosso, é dele. Ele que olha que olha a necessidade da igreja e nos dá esse dom. E são dons preciosos, são um presente caro, precioso. E não pode ser usado de qualquer maneira, não para escândalo da palavra, mas para a salvação de vidas.
Então nós vemos aqui, o dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obra extraordinária além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e este logo se aquietaram. Nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Atue no mundo moderno, do mesmo jeito. Quantas pessoas o Senhor, às vezes não está no holofote, irmãos, mas quantas pessoas o Senhor já ressuscitou? Desde da sua morte e ressurreição até nos dias de hoje. Operação de maravilhas, muda a ordem. Você olha para uma pessoa no caixão, para você acabou a vida ali. Olha Lázaro, 4 dias na sepultura. Ao nosso ver humano tinha acabado, cessou ali. E o Senhor vai, tire a pedra, Lázaro, venha para fora. Toca no esquife do filho da viúva de Naim. Para aquela mulher era o fim, o cemitério era o fim. E o Senhor vem e toca e o filho revive. A filha de Jairo estava morta. E ele na sua grandeza, ela somente dorme. Imagine coisas assim extraordinárias. Jesus acalmando a tempestade. Olhando para os olhos humanos, chegar no mar furioso. Calma aí, mar. Tem que ter fé. Tem que ter fé para quando a tempestade está passando, as suas telhas começando a voar da tua casa, você chegar e estender a mão na sua janela e falar assim: Senhor, em nome de Jesus, acalma essa tempestade. Meu esposo já fez isto. Em nome de Jesus, Senhor, acalma essa tempestade. E a tempestade passar. No outro dia, ver os vizinhos consertando o telhado e o seu telhado intacto. Então, irmãos, assim, coisas assim, no sobrenatural do Senhor, coisas assim, impossíveis aos olhos humanos. Isso é fé, isso é crer, isso é fundamento, isso é alicerce para o crescimento espiritual. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus se dá em forma de barganha. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Né? Eu decreto. Não, você não decreta nada. O poder está no nome de Jesus. É Ele que faz. É o Espírito Santo que atua na igreja, através do poder do Senhor, do poder dEle, que Ele também é Deus, Ele é poderoso para fazer. Mas é no nome de Jesus. Esta é a chave. Não é eu decretar, não é eu exigir de Deus. Faça, Senhor. Quantas pessoas chegam dizendo: ah, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro para o Senhor tem obrigação de fazer isso por mim. Não. Não, o Senhor faz, a vontade soberana é dEle. Ele faz conforme a sua vontade. Então, nós vemos aqui, olha, somos seres humanos limitados. Limitados. Por mais que você tenha o dom do Espírito Santo na sua vida, os dons de poder, você é limitado, você depende da ação de Deus. É na ação de Deus, é na ação do nome de Jesus. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Os mais miseráveis dos homens. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes.
pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muitos em seus efeitos. E independente de ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Marcos 16, 18. Nossa responsabilidade é orar pedindo cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Venham hoje porque o Senhor vai curar. Venham hoje porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. A noite do milagre. Não podemos marcar horário porque pode ser, igual o pastor Osias falou, pode ser em qualquer lugar. Pode ser aqui, pode ser lá do outro lado do mundo. A ação do Espírito Santo não tem medida, não tem paredes que possa limitar a ação do poder do Espírito Santo. Aleluia. E nós temos que parar de olhar para as pessoas como se elas fossem super-homens, né? O poder é de Deus, gente. O poder vem do Senhor. Nós somos apenas vaso nas mãos desse Deus maravilhoso. Vaso de barro. Então, não vamos temer em buscar com zelo os dons do Senhor. Eu, para encerrar, tenho a conclusão, mas vou deixar com o pastor Osias, eu tenho 1 minuto. Eu quero contar para os irmãos. Quando a minha sobrinha tinha 5 aninhos, ela cantava no conjuntinho das crianças na igreja. Conjuntinho. E ela ia fazer o solo de um hino, ninguém sabia. Na minha casa, não via ela ensaiando, ninguém. Quando ela chegou para cantar, eles cantando, e aquela parte do solo, e ela cantava assim: eu quero esse poder. E ela ergueu as mãozinhas e fazia assim, ó: eu quero esse poder. E ela foi aumentando: eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Que seja o desejo do teu coração nesta manhã. Querer esse poder na sua vida. Irmãos, dentro da igreja que nós éramos, totalmente tradicional, uma menininha de 5 anos cantando e girando os bracinhos, eu quero esse poder. Hoje ela é uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, que faz a obra do Senhor, é obreira na casa do Senhor. Então vale a pena querer esse poder na nossa vida. Vale a pena. E a irmã Rosa também, outro testemunho de criança, irmãos. Crianças desejando esse poder. Eu peço licença, irmã Rosa, que eu sei que a irmã está me assistindo. O Lucas falou para a Dani: mãe, eu quero superpoder. A Dani falou assim: meu filho. Porque aí ela já pensou nos super-heróis, né? Quero superpoder. Daí ela explicou para ele a respeito do superpoder não tem, meu filho, mas tem os dons. E reexplicou para ele sobre os dons do Espírito Santo. E ele: mãe, então mãe, é isso, eu quero superpoder. Que este seja o desejo do nosso coração, de querer esse poder. E quando o Espírito Santo te dar essa dádiva, este presente, não diga não. Fala: Senhor, eu recebo e vou fazer para a tua glória. Em nome de Jesus eu agradeço pela oportunidade. Pastor Osias. Poder, poder, poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Que lição abençoada, parabéns, irmã Silvana, Deus abençoe a sua vida, seu ministério. E nós estamos pensando aqui sobre como é que eu sei que o dom vai estar em evidência, né? Então, meu amado irmão, como você aprendeu nesta manhã, sabe de alguém que está enfermo do teu lado, canta contigo no coral, toca contigo na orquestra, exercita a tua fé,
Não espere que o pastor ou um irmão mais ungido da igreja vá lá orar. Vá lá e coloque as mãos sobre a cabeça da pessoa, se puder, e interceda. Quem sabe aí Deus quer te usar com os dons da cura e você não sabe que você tem em mãos essa virtude e o que o Senhor quer te usar nesse dom de operar maravilhas no meio do povo de Deus. E há uma diferençazinha entre milagres e dom de maravilhas, né? Milagres também, Deus altera o ciclo natural das coisas. Mas em dom de maravilha, isso superabunda. É além da nossa imaginação. É o que aconteceu com o cego de nascença de João capítulo 9, né? Ele não tinha não era a cura da cegueira, ele não tinha o globo ocular. Aí não era só milagre, era dom de maravilha que tinha que se operar ali. Aí Jesus passa barro no olho do menino. Vai te lavar no tanque de Siloé. Então o milagre aconteceu. Criou-se o globo ocular dele e veio à vista. Veja que coisa interessante. Então o milagre e a cura está em curar um cego. Agora, criar o globo ocular naquele que não tem, só o buraco dos olhos, aí é o dom de maravilhas que Deus quer operar. E isso está à nossa disposição. E hoje à noite nós teremos um grande culto com a família. Irmão Eduardo, convida você para trazer a tua família, para estarmos adorando a Deus. Vai ser um culto abençoado às 19 horas. Não faltem. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecer a Deus por esta abençoada lição e que possamos exercitar aí o dom da fé, o dom da cura. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos nesta manhã te adorando e te bendizendo por este ensinamento tão maravilhoso que veio aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa usar cada crente, cada membro desta igreja, no exercício da sua fé, Senhor, para orar em favor dos enfermos. E nós temos convicção e plena certeza de que o Senhor operará maravilhas em nosso meio. Pai, em nome de Jesus nós te adoramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo reinem em cada coração, e todos nós vos dizemos amém. Que Deus vos abençoe. Eu aceitei em 1930, tinha 14 anos de idade. Um certo dia, inopinadamente, num domingo, meu tio disse: José, você vai pregar hoje. Eu era recém-batizado. E eu fiquei preocupado, mas pregar eu não. Mas uma ordem não se discutia, obedecia, viu? E eu tinha aquela impressão desde criança. Então, eu não disse para meu tio: eu não sei pregar, não vou pregar, eu não disse nada para ele. Quando chegou um certo momento do culto, depois de ter cantado, ter orado, ele disse: está na hora, José, pode pregar. Eu levantei, sem qualquer experiência da vida de pregador, eu peguei a Bíblia e abri no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Você imagina, é um dos mais polêmicos da Bíblia no Novo Testamento. E a minha intenção era ler aquele capítulo e a pregação estava feita. E quando eu comecei a ler, o salão onde reuníamos era iluminado com luz de lamparina, de querosene. Então tinha lamparina de um lado e de outro. O foco de luz, o clarão não nos alcançava total aí no centro, onde estávamos assentados. Era um pouco escuro. Eu estava lendo com a Bíblia assim, encarado aí para não perder. Quando eu estava do versículo 10º, passando para o 11º, o porteiro veio e disse: José, tem uns homens aí que vieram para acabar com o culto. Eu disse: fala aí para o meu tio. Ele foi falar para o meu tio, eu levantei os olhos assim, por cima da Bíblia, fiquei olhando. Estava assim, dizia, tinha 27 homens armados de foice, e cacete e tudo, e o capataz da fazenda estava na porta.
E eu olhei assim e fiquei trêmulo. Eu não sabia o que fazer. Mas fiquei olhando. Nesse exato momento, Jesus começou a batizar 7 irmãs que estavam sentadas no primeiro banco para nos ajudar a cantar hinos. Moças adolescentes aí de 14, 16 anos. Começou uma por uma. Foi indo até a 6ª. Quando chegou na 7ª, parou. E ela gritava: Senhor, tenha misericórdia de mim, não me deixa ir para o inferno. Jesus daí a pouco batizou ela também. E formou aquele barulho. Tinha um rapaz por nome Militão, que era meu companheiro, e quase da minha idade, tinha 15 anos de idade. Ele foi batizado com o Espírito Santo e caiu de joelho. Aí passou pelo corredor e foi lá na frente e profetizava para aquela gente com as mãos assim, espécie de dar murro. E daí a pouco foram saindo um atrás do outro, foram desocupando lá à frente, porque nesse momento que o Militão foi, eles pareciam que iam subir um por cima do outro lá de fora mesmo, da janela e da porta, assim, querendo ver o que estava acontecendo lá dentro. E passou até que o capataz ficou sozinho. E o Militão continuou dando aqueles murros assim, falando com ele. E daí a pouco ele foi embora. O Militão voltou de lá ajoelhado pelo corredor e chegou perto de mim, na minha frente assim, que ainda estava em pé com a Bíblia na mão, só estava tremendo olhando aquilo lá. E o Militão levantou as 2 mãos e disse: meu servo, continua, que eu estou contigo. Eu recomecei a ler a Bíblia, porque eu entendi que ele estava dizendo para mim continuar a ler a Bíblia. Hoje eu entendo que era para continuar pregando. Então, eu continuei, li a Bíblia, li aquele capítulo todo. No decorrer da leitura, Jesus batizou mais 9 irmãos aí com o Espírito Santo. Então foram 16 naquele culto, que deveria terminar com um grande destroço causado por aqueles homens. Terminou num culto de louvor a Deus, línguas estranhas, e terminou às 11 horas da noite. Ninguém mais nos incomodou. O capataz foi dizer ao fazendeiro que viu lá. O fazendeiro disse: deixa então, José e Militão não sabem muita coisa não, deve ser coisa estranha, deixa eles para lá. E ficamos. No dia seguinte fomos para o serviço. Eu trabalhava na turma desse capataz, Militão também. Ele foi distribuir serviço para os outros trabalhadores e disse: José, Militão, fique aí, aguarde aí. Ficamos aguardando. Quando ele voltou, ele disse: o que é que vocês têm lá naquelas reuniões? Ele disse: nós temos Jesus. Aí eu disse: por que o senhor está perguntando? Sabe, porque ontem fomos com ordem do fazendeiro para acabar com os cultos. Mas quando eu chegava, eu vi você em pé, em um arco de luz assim muito brilhante, que te cobria e aparecia o rosto e as mãos com a Bíblia. Eu te vi dessa maneira. E quando houve aquele barulho, que não sabemos é o que, você deve explicar, quando começou aquele barulho, aquela luz que estava te cercando veio assim, por cima, cobriu todo o povo que estava embaixo, ninguém mais via nada. Por isso os homens tentavam olhar, mas não via nada, só escutavam o barulho. E essas pancadas que o Militão dava com a mão assim no ar,
parecia mesmo uma marreta marretando o nosso peito. Os outros não aguentaram, eu fiz força para aguentar e não aguentei. Experiência assim de princípio, que o Evangelho era pregado na simplicidade, mas com poder, viu? Havia unção do Espírito. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de mudanças perigosas. A Assembleia de Deus está perdendo a sua identidade por causa de costumes. Naquele tempo era um pouco exagerado, né? Mas se tinha base em doutrinas bíblicas que hoje se passa por cima sem sentir, sem ver. Por exemplo, a doutrina de cabelos compridos foi um tema. Vestido de mulher, calçado de mulher, comportamento de mulher e dos homens também. Tinha que ser de maneira que eu acostumei, que eu nunca vesti um paletó jaquetão e nem rachado nas costas. Né? Acostumei assim e vou morrer assim. Acho bom, estou dentro de um conceito geral, mas as mudanças estão sendo prejudiciais à vida espiritual da igreja. Pode crescer em número, não é? Para mim ela já mudou quase 80% de diferença. Nós estamos nos arrastando, já quase imitando os outros. É um perigo. Nós deveríamos procurar as coisas espirituais, colocá-las em primeiro lugar em termos de igreja. Hoje a igreja é uma sociedade que está esquecendo de cura divina, o batismo com o Espírito Santo está sendo muito difícil. Antigamente, quase em todos os cultos, Jesus batizava 1, 2, 3, né? E até mais do que isso. Hoje os cultos passam, você vê que não há mais profecia, os dons espirituais estão sendo esquecidos, de maneira que estamos vivendo esse tempo. São poucos os que têm temor a Deus e respeito à sua palavra. Eu vejo uma decadência muito grande em termos do evangelho que nos foi anunciado. Nos foi anunciado um evangelho de poder, mas estamos esquecendo de falar do Novo Testamento. As igrejas hoje estão ouvindo pregações no Velho Testamento, histórias bem ilustradas, e os pregadores novos estão mais preocupados com a filosofia da pregação do que com o poder que nela deve existir. Jesus disse que não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Então ele cumpriu a lei, estabeleceu a graça. Então essa mudança é que está confundindo muita gente. Não estão fazendo caso da mudança que houve. Porque lei para a graça, graça para a lei, tem uma diferença muito grande. A lei cuidava de coisas vistas, coisas materiais e o zelo humano. A graça vem começar de dentro para fora, do íntimo do coração, da transformação da vida pecadora para uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Como viver na graça? É viver em comunhão com Deus através de oração e obediência à sua palavra. Porque no Velho Testamento não fala da morte de Cristo. E o povo está sendo iludido a pensar que
tanto faz, sendo Bíblia, tanto faz pregar no Velho como no Novo. Não. A Bíblia tem divisão do Velho e do Novo Testamento. O Velho é a palavra de Deus porque ficou escrita para nosso ensino. Não é? Você lê a respeito de Davi, que viu Batseba e mandou buscar e coisa, etc. Mas também vê lá o desespero dele quando foi acordado espiritualmente. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. E quando ele foi acordado espiritualmente, ele viu o poço que tinha caído, pediu misericórdia. Eu acho que o inimigo faz isso. E hoje ele está como que com um prato de doces, oferecendo uma criançada, uma meninada. Vai para você, você não quer porque o pai disse que faz mal. Vai para o outro, pega 3. Para aí, menino. A coisa está assim. Estão avançando em termo religioso para uma descaída tremenda. Né? Isso é a arte do inimigo. E quanto mais o Senhor se aproxima, mais essa coisa vai apertando. Eu diria para os novos obreiros o seguinte, que devem examinar mais profundamente o Novo Testamento. Está havendo entre os novos pregadores um desprezo ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, aliás, dando atenção, pregando mais histórias do passado do que propriamente o Evangelho. Paulo disse que não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Paulo, dando testemunho da sua atuação como missionário, ele poucas vezes usou o Velho Testamento, tendo ele como a palavra de Deus, o Velho Testamento, ele se valeu apenas para ilustrar alguns fatos históricos. E deu muita atenção ao fato de ser batizado com o Espírito Santo e ter se preocupado com os dons espirituais. Nós descobrimos isso quando lemos, por exemplo, Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 15 e verso 19, ele diz que pregou em Jerusalém e arredores, e por toda a Ásia e até lá às costas da Europa, quando ele diz que pregou também em Lírico, e cooperando com ele, estando presente os dons espirituais. Eu aconselharia os novos pregadores se voltasse mais para esse fato. Pregar acompanhado dos sinais que seguem aos que creem. Esses sinais que Jesus acompanhou pessoalmente, disse o apóstolo ou evangelista Marcos, capítulo 16 e verso 16, o último versículo do Evangelho de Marcos, diz que Jesus ordenou que fossem por toda parte pregando o Evangelho. Eles foram sendo acompanhados com os sinais. O Senhor os acompanhou com os sinais. E nós não podemos pensar que vamos pregar um Evangelho frio somente por hábito de ter cultos 2, 3 vezes por semana e aos domingos e tudo vai bem. Nós temos que preocupar com o nosso preparo. Paulo, quando pregou aos Coríntios,
segunda epístola, capítulo 13, verso 1, 2 e 3, ele disse, pedindo aos irmãos que não o tivesse na conta de um camarada intransigente. Mas ele disse, porque eu estou zeloso de vós. Tenho zelo de vós porque procuro vos apresentar a Deus como uma noiva pura. Paulo desejava apresentar a igreja pura a Cristo Jesus. Então, deve ser a preocupação dos novos obreiros. O fim dos tempos estão chegados, não podemos mais pensar em dormir, não é? O apóstolo Paulo já bradou naquele tempo, já digo isto porque já é hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Salvação, ele quer se referir à consumação do ato redentor de Cristo com o arrebatamento da igreja. Então, nós temos que pensar nisto. Não pensar que vamos ficar aí para gritar e chorar porque Cristo já veio e nós ficamos. Mas estou dizendo que disse de coração. José Pimentel de Carvalho nasceu em 8 de fevereiro de 1916 em Santa Teresa, na cidade de Valença, Rio de Janeiro, o quinto de 9 irmãos. Em 1930, aos 14 anos de idade, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. No mesmo ano, foi batizado nas águas. Em 1932, foi batizado no Espírito Santo. Exerceu várias profissões antes de dedicar-se inteiramente à obra do Senhor. Foi consagrado pastor em 18 de maio de 1945, aos 29 anos, na Escola Bíblica de Obreiros, promovida pela Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, pelos pastores Samuel Nistron e Cícero Canuto de Lima. Nesta ocasião, ele trabalhava como auxiliar do irmão João Batista de Lima, no campo de Vera Cruz. Pastor Pimentel trabalhou em seguida como auxiliar direto do missionário Nelis Július Nelson, antigo pastor-presidente da Assembleia de Deus em São Cristóvão, e pastoreou ainda as igrejas de Cordovil e da Penha, bairros do Grande Rio. Também pastoreou a histórica Assembleia de Deus de Cabo Sul, em Itaboraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Quando pastoreava a Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, a convite do pastor Agenor Alves de Oliveira, José Pimentel de Carvalho assumiu a Assembleia de Deus em Curitiba, em 6 de março de 1962. A vida do pastor Pimentel sempre esteve ligada ao ensino da palavra de Deus, tanto que, em 1937, antes mesmo da organização oficial da CPAD, Pimentel já trabalhava rodando mimeógrafo nas primeiras instalações da casa. Tempos depois, já como pastor, chefiou o departamento de escola dominical da CPAD por 8 anos e foi responsável pela criação das primeiras lições bíblicas para crianças. Foi em 1973 que lançou e comentou a Minha Revistinha para as crianças de 4 e 5 anos. Nas primeiras edições da revista A Seara, lançada na década dos anos 50, pastor Pimentel assinou a página Vida Infantil como vovô conselheiro. Na harpa cristã constam a sua versão para 2 hinos, o 541, chamado Calvário, Revelação de Amor, e 620, Na Jornada para o Céu. Presidiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em 6 mandatos. Também chegou a ser secretário da CGADB por 8 anos consecutivos.